Muito se sabe que o açúcar não faz bem para o nosso corpo. Eu tô aqui hoje para explicar para você que tem dificuldade em moderar a quantidade de açúcar no seu dia a dia e também para você ajudar suas pessoas queridas, os seus amigos, seus familiares a reduzir essa quantidade de açúcar. Ele pode impactar negativamente, obviamente, na nossa saúde, mas também na nossa longevidade. Hey, gente! Eu sou Thalita Carvalho, nutricionista da longevidade, e a primeira consequência negativa que o açúcar impacta no nosso corpo é o ganho de peso. O ganho de peso, ela é a consequência mais comum e mais perceptível das pessoas, e ele é muito comum porque nós consumimos, o brasileiro em geral, formas muito variadas do açúcar. Então, tanto da inserção direta no cafezinho, mas também em diversos tipos de alimentos que o açúcar está embutido. Então, eu vou dar um exemplo. O Brasil passou de um perfil epidemiológico de extremos. Então, ele antigamente era considerado um país com desnutrição e saltamos para um país com obesidade. Esse cenário que a gente está encontrando atualmente de obesidade é desencadeado pelo consumo excessivo de diversos alimentos industrializados que atualmente são extremamente acessíveis, coisa que na década de 70, por exemplo, era inacessível, era super caro e as pessoas passavam a comer alimentos muito mais naturais. E as consequências da obesidade. A primeira delas, que é o nosso segundo ponto, é o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças, elas são aguçadas com a obesidade. A propensão é muito maior da gente ter. Exemplos de doenças crônicas: a diabetes, o câncer, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, que são doenças que a pessoa vai precisar tratar para o resto da vida dela, tanto com medicamento, mas também modificar a alimentação por diversos tipos de restrição. Antes de partir para o próximo ponto, eu quero fazer um adendo com vocês. Eu estou falando aqui sobre todos os tipos de açúcares. Não estou falando só do açúcar refinado, por exemplo. Estou falando do açúcar mascavo, do açúcar de coco, do açúcar orgânico. Eles, apesar de terem uma quantidade a mais de nutrientes, eles não deixam de ser açúcar. Então, o consumo deles também tem que ser super controlado. O terceiro ponto é o envelhecimento precoce. Então, o açúcar interfere na absorção de certos tipos de nutrientes, como, por exemplo, a proteína nos nossos músculos e também o colágeno na nossa pele. Então, ela acaba danificando tudo isso e deixa o aspecto externo, por exemplo, no nosso rosto, com mais rugas, com mais flacidez também. O quarto ponto é a inflamação crônica. A gente pode considerar o açúcar o oposto do lado preventivo. Ele aguça certos tipos de doença e acelera também doenças relacionadas à idade. Então, quando a gente pensa em doenças degenerativas, ele está interligado a tudo isso e é um risco muito alto que a pessoa que consome o açúcar de forma regular está se submetendo. O quinto e último ponto é o desequilíbrio energético. A pessoa, quando consome muito açúcar, gera obesidade, ela está propensa a ter menos vitalidade, menos energia, menos ânimo para fazer as tarefas do dia a dia, e isso desencadeia em diversos problemas de saúde. Então, a pessoa vai ter muito menos energia para se exercitar, muito menos ânimo para fazer as atividades cotidianas dela, acaba tendo uma certa preguiça também de cozinhar, fazer alimentos do dia a dia e acaba consumindo os alimentos ultraprocessados, que são muito mais práticos de se consumir. Então, esse é um alerta para vocês, para realmente se conscientizarem no consumo do açúcar. Me conte aqui nos comentários o que vocês vão fazer de diferente na alimentação de vocês a partir de agora com essas informações. Aqui no canal eu forneço diversas receitas que são, além de super saudáveis, são muito saborosas.
Então não deixem de assistir os vídeos que eu dou várias dicas de receitas para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo e até a próxima!